Estamos de volta, vem pra cá que o Vida e Saúde hoje está falando sobre traumas de infância que impactam a nossa realidade hoje, o nosso dia a dia, a nossa vida. Dr. César sempre com você aqui às quartas. Hoje temos o Dr. Alisson conosco, que é teólogo, é psicólogo. E eu quero saber o seguinte, Dr. César, aconteceu, já passou, marcou, doeu, está impactando hoje. Como é que a gente segue daqui para frente? Dá para fazer alguma coisa? Eu vou trazer ponto a ponto aqui, quero ouvir vocês comentando. Pode ser? Ok. Como é que supera, gente, um trauma de infância? Pode pôr na tela. É preciso entender que você é a soma das suas escolhas, Dr. César. Ai, ai, ai. Começou duro já, hein? Começou duro, né? Porque essa questão de escolha é uma coisa muito sutil, especialmente na infância, né? E que também é revestido de um certo mistério. Por que um pai ou uma mãe fala de forma grosseira com o filho e esse filho ou filha não liga muito para aquilo ali, você bate e volta meio assim, mãe tá nervosa e tal, né, enfim, o pai tá... E o outrozinho que escuta a mesma coisa do pai e da mãe e já, será que eu sou uma pessoa legal ou não? Né? Então, essas escolhas, elas em parte não são conscientes, né? Elas são pré-conscientes. E só vai ficando mais consciente a partir do momento que a criança realmente tem uma estruturação mental de raciocinar da causa para o efeito, né? Então, mas é importante na vida adulta... Mas as escolhas de hoje, agora Sim, na vida adulta... isso que eu ia falar. Então, na vida adulta, a gente pode começar a trabalhar para o trauma emocional ou a consequência do trauma, eu lidar com isso de uma forma diferente. Né? Então, vamos supor que uma pessoa sofreu muito ao longo da sua infância, por qualquer razão, emocionalmente, aí cresceu e se sente uma pessoa zero à esquerda, tem, né, um desrespeito pessoal. E isso impacta a vida dela, né? Ela não se defende, não se protege, tem uma relação abusiva, né? Seja no trabalho, com abuso moral na empresa, seja no casamento. E aí como é que ela pode mudar? Ela pode começar a escolher, pensar assim, poxa, peraí, mas eu tenho valor com a pessoa, eu preciso me respeitar. Eu preciso também colocar o meu respeito nessa relação aqui com essa pessoa que é abusiva comigo. Como assim? Falando, olha, desse jeito que você está falando comigo não está legal. Você pode falar de outro jeito? Então, você pode escolher funcionar de uma forma agora autoprotetora, porque quando era criança não conseguia fazer isso, mas agora consegue fazer. Legal. Por isso que tem aquela frase que diz assim, mais importante do que nossos pais fizeram com a gente é o que a gente faz com o que eles fizeram. É claro que não é fácil, porque tem uma carga pesada de emoção que ficou 30 anos na pessoa e ela agora começa a querer mudar daqui para lá. É possível mudar? É possível mudar. Por e vezes tem muito a com ver, ajuda profissional. Começa com uma escolha, né? Eu preciso de ajuda, ou eu preciso mudar essa forma de pensar, ou eu preciso colocar limites e assim por diante. Outra maneira de você lidar agora com essas situações do passado, enfrentando, vamos trazer na tela. Construa uma rede de apoio, doutora Alisson. É importantíssimo escolher quem vai com a gente. Super importante. É importante também dizer que construir uma rede de apoio é uma rede de apoio. Então, nós precisamos considerar pessoas que tenham condições de nos ajudar, de nos apoiar, de nos prover um suporte emocional. Porque, de repente, por vezes, doutor César, alguém pode pensar assim, puxa, eu tenho uma rede de apoio na escola. De repente, alguém ali com 12 anos e a minha rede de apoio são os colegas. É muito bom, maravilhoso, amizade, ter amizade. Mas quando nós falamos de construir uma rede de apoio, nós estamos falando de buscar pessoas que tenham condições reais de te ajudar, de te dar um suporte na questão, no trauma que você está enfrentando nesse momento. Nós estamos falando de um psicólogo, um líder religioso, um terapeuta, uma pessoa que tenha mais vivência, experiência de vida, maturidade e, se você puder, que tema a Deus, né? Para te dar um direcionamento adequado na questão que você precisa de ajuda, em que você precisa de ajuda. Na minha prioridade, eu colocaria, se possível, em primeiro lugar, que tema a Deus e depois as outras coisas, porque é muito importante a gente confiar em alguém que... Seja de confiança, né? Exato. Agora é o seguinte, outra maneira de você lidar com esses traumas do passado para encarar o hoje melhor, lidar com os pensamentos intrusos. Dr. César, o senhor falou de escolhas, você precisa enfrentar esses pensamentos. Você não presta, você não vale nada, que ouviu lá atrás, agora enfrentar de um jeito diferente. A mente humana funciona com pensamento, com sentimento e com escolha, né? Com a decisão, a ação.
Então, a gente precisa dar uma olhada para aquilo que a gente pensa. A gente volta e meia fala disso aqui no programa, né? Ou seja, eu preciso aprender a pensar no que eu mais penso, porque naquilo que eu mais penso é o que eu me torno. Eu me torno parecido com aquilo que eu mais contemplo e com aquilo que eu mais penso. Então, se a pessoa vive pensando de forma materialista, ela se torna uma pessoa meio dura. Se ela vive pensando que ela não vale nada, ela se torna uma pessoa para baixo, não vai contribuir com a humanidade como poderia contribuir se mudasse o pensamento, né? Então, é importante pensar no que você pensa para separar quais pensamentos fazem sentido, quais são saudáveis, quais que ajudam você e os outros e quais que tem que botar no lixo, né? Separar isso e começar a treinar uma nova forma de pensar. Vamos trazer mais um ponto aqui, para você lidar com os traumas de infância que estão impactando o seu hoje, ó. Crie diário do sintoma. Crie um diário do sintoma, melhor dizendo. Eu preciso anotar aquilo que eu não estou nem gostando de sentir. Às vezes é uma enxaqueca, doutor Alisson. O que acontece é que pessoas que elas foram traumatizadas, é comum elas passarem situações em que vem muitos flashes, lembranças, reminiscências daquele conteúdo que foi traumático, né? E quando isso acontece, algumas pessoas, o natural de se fazer é tentar substituir o pensamento, não pensar naquilo, porém não é o mais adequado. Então você pode criar um diário, né, desses flashes, desses conteúdos, inclusive sonhos. Também é muito comum pessoas elas terem sonhos, pesadelos na verdade, né? E é importante você criar porque, lembra naquele exemplo que eu falei do celular, que o celular, a nossa mente é como, não conseguiu processar? Seria a mente, ela, principalmente quando você entra num processo de terapia, processo terapêutico, o cérebro ele vai aliviando a carga, então os conteúdos eles vão vindo. Eles começam a ocorrer. Então, você colocar num diário, você escrevê-los, facilita para você identificar estes sintomas e para você também ressignificá-los, né? Porquê, onde, quando, a situação que eles vêm, e você consegue ressignificar eles, tanto esses flashes quanto sonhos também, que são comuns de vir em trauma. Só um último detalhe. É que uma outra experiência comum também em situações de trauma é a pessoa, poxa, eu tive um flash, eu sei do que você está falando, mas eu tive um sonho, mas eu acordei, eu não me lembrei. Isso quer dizer que o trauma foi realmente muito forte, né? Durante o processo terapêutico, a mente ela vai aliviando e aí esses conteúdos eles tendem a ficar mais claros. O Dr. César fala ali, né, pegar o fio da meada, você tem que, vai sentindo ali. Quero trazer mais um ponto aqui para vocês comentarem e ela tem a ver com buscar ajuda quando o fardo for pesado demais. Doutor César, às vezes a gente não vai dar conta. Eu gosto do Filipenses 4,13, né? A carta de Paulo aos Filipenses 4,13, que é muito citada em muitas pregações, que diz lá, tudo posso naquele que me fortalece. Mas tem a frase seguinte, o versículo 14, que é difícil de alguém lembrar de citar, que Paulo escreveu então, Filipenses 4,13, tudo posso daquele que me fortalece. 14, mas fizeste bem tomar parte na minha aflição. Quer dizer, e se a gente vai no livro que foi a melhor biografia de Cristo pela Biblioteca de Washington, O Desejado de Todas as Nações, você pode comprar na cpb.com.br, O Desejado de Todas as Nações. Tem um capítulo chamado Getsemane. E ali essa autora fala que Jesus, quando estava pertinho de ser preso para ser crucificado, ter torturado, ele foi ter com os discípulos para ouvir umas palavras reconfortantes. Então, na humanidade dele, ele sentiu necessidade desse apoio, né, humano para aguentar o tranco daquela angústia que ele chegou a suar sangue. Então cabe essa questão dessa ajuda humana. Por isso que a cruz são dois paus, né? Um pau vertical, a gente pode pensar que tem coisa na nossa vida que é só entre você e Deus. E tem o pau horizontal, que Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Precisamos dessa conexão para seguir em frente, né? Agora, gente, com certeza o cristianismo pode nos ajudar, pode ajudar nos nossos traumas de infância, acreditar que Jesus pode curar, faz toda a diferença. Eu vou trazer mais uma citação aqui, quero compartilhar com vocês, de Ellen White, essa escritora americana, autora, inclusive, do Desejado de Todas as Nações, que o Dr. César mencionou. Olha,
Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como infatigável servo das necessidades do homem, a fim de poder ajudar, volta lá, a fim de poder ajudar a todas as necessidades humanas. Aí veio para remover o fardo de doenças, misérias e pecado. E era sua missão restaurar inteiramente os homens. Veio trazer-lhes saúde, paz e perfeição de caráter, a ciência do bom viver, página 17. Eu gosto muito de ouvir essa integralidade na intenção de Jesus quando ele cura um leproso, mas pensando que ele precisa da cura da alma também, pastor. O próprio Cristo disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Isso é muita vida, vida de qualidade. O cristianismo ele tem alguns conceitos, ensinamentos que são muito úteis, inclusive no processo de trauma. Um deles é o perdão. O cristianismo ele ensina que não compensa. É melhor você perdoar uma situação, um trauma, por mais difícil que tenha sido, entendendo que cada um faz o melhor que pode com o recurso que tem, né? Tem uma história que Jesus contou, onde ele fez uma comparação com o dinheiro, né? E ele disse assim, ele comparou um homem que tinha uma dívida, e esse homem ele foi perdoado na dívida dele, que era uma dívida muito alta, porém depois ele não conseguiu perdoar uma dívida que era muito menor do que aquela que ele devia. E aí Jesus falou assim, ó, e aí esse homem na história, ele vai preso justamente, novamente, porque ele não conseguiu perdoar uma dívida menor. E essa história ela é contada no contexto de perdão. O que Cristo está querendo dizer é, a motivação para perdoar uma pessoa deve ser para o cristão que todos nós tínhamos uma dívida que era muito alta e ela foi perdoada. Ninguém vai ofender tanto outra pessoa, um ser humano ele não pode criar uma ofensa tão grande a uma outra pessoa, a um outro ser humano, quanto aquela que foi feita a Deus, e ele nos perdoou. Entender essa verdade, ela é libertadora, primeiro porque nos dá um senso de pertencimento. Deus nos perdoou. E o segundo motivo, isso deveria ser o combustível para fazer nós perdoarmos, inclusive aquelas pessoas que nos fizeram mal. Precisamos lembrar que aquela frase, né, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, foi dito por um homem nu, pendurado numa cruz, né, Jesus Cristo. Humilhado naquele momento, não é? Gente, importantíssimo nós pensarmos nesses aspectos trazidos aqui, e o Vida e Saúde traz esse dia dedicado à saúde mental aqui, porque como Novo Tempo, nós sabemos quão importante é cuidarmos da nossa saúde de maneira integral. Ter saúde não significa apenas ter ausência de doenças, é ter qualidade de vida, vida plena, como o Dr. Alisson acabou de dizer aqui, longevidade, é bem-estar, é felicidade, é saber lidar com as dificuldades de uma maneira boa também. E muitas pessoas estão em sofrimento e nós podemos mudar essa realidade. O Cris Magalhães conta como você pode fazer parte desse projeto de tentar mudar a realidade de pessoas. Pessoas morrem de câncer, diabetes, hipertensão todos os dias por falta de conhecimento, mas você, Anjo da Esperança, pode ser a ajuda de alguém. Neste mês, a sua doação irá contribuir para a produção da nova revista Esperança, A Máquina Humana, focada em fortalecer nossa saúde. Doe pelo Pix, anjos@novotempo.com e receba o seu bottom do mês. Faça parte dessa missão. Sou Anjo, sou Novo Tempo. É isso, gente. Nós queremos que 50 mil famílias tenham contato com essa mensagem de saúde e tenham suas vidas transformadas. Você quer se juntar a gente nessa missão? Olha, o Pix está aparecendo aí na sua tela e ele é anjos@novotempo.com, tá bom? Muito obrigada para você que já fez a sua doação. Nós queremos te mandar esse bottom lindão aqui, olha, exclusivo, como um agradecimento. E a gente só precisa que você mande o seu comprovante e os dados aqui para o WhatsApp do Anjos. O número é 12981766630, tá bom? Vou repetir, 12981766630.
Sou anjo, sou um novo tempo. A gente faz um rápido intervalo agora, na volta. Vamos conferir a história da Beatriz, uma pessoa que lida com os traumas, enfrenta de maneira diferente. A gente quer conferir isso aqui no Vida e Saúde. Ainda vamos ter a sua participação aqui com a gente. Então, olha, obrigada para você que já mandou sua questão aqui, que a gente vai trazer em algum momento desse programa. Até já!